Oração. Deus sempre te ouve. Feche os olhos por um instante. Respire, silencie a alma e ouça bem dentro do seu coração. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, mesmo que o céu pareça fechado, mesmo que as palavras falhem, Ele ouve. Sim, o Criador do universo, o Deus eterno, o Pai de misericórdias, inclina os ouvidos para escutar o sussurro mais frágil da sua alma. Você não está só. Você nunca esteve. Quantas vezes, no meio da dor, perguntamos em silêncio: será que Deus me ouve? Quantas vezes, sufocados pelas lutas, pelas perdas, pelas esperas, sentimos como se orar fosse inútil, como se nossas palavras batessem no teto e voltassem sem resposta. Mas hoje, neste momento, o Senhor lembra ao seu coração: clama a mim, e responder-te-ei. Não é uma possibilidade, não é uma ideia vaga, é uma promessa. E Deus cumpre cada uma de suas promessas porque Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Ele nos ouve. E mais do que ouvir, Ele responde, no tempo certo, do jeito certo, da forma mais sábia e perfeita. Talvez você esteja cansado, talvez você tenha orado tanto por algo que já não sabe se deve continuar. Talvez tenha se sentido ignorado, abandonado ou esquecido. Mas a fé, essa chama viva que Deus acendeu em você, ainda sussurra. Ele está ouvindo. A Bíblia nos mostra um Deus que ouve, que responde, que se move com compaixão. Jesus nos revelou um Pai atento, presente, sensível aos detalhes mais íntimos da nossa dor. Você não é só mais um no meio da multidão. Deus sabe seu nome, conhece sua história, conta cada lágrima, ouve cada clamor, até mesmo aqueles que você já desistiu de verbalizar. A oração é mais do que palavras, é conexão, é entrega, é abrir o coração diante do Pai e confiar que Ele está ouvindo, mesmo quando tudo parece silêncio. E o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é o tempo da preparação, é quando Ele trabalha nos bastidores, alinhando tudo para o momento exato. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Ele vê além, Ele enxerga o quadro completo, Ele sabe o fim desde o começo. E por isso, quando Ele responde, seja com um sim, um não ou um espere, a resposta é sempre a melhor, sempre perfeita, sempre cheia de amor. Talvez você esteja esperando por um milagre, por uma porta aberta, por um alívio. Talvez esteja lutando contra uma dor que ninguém entende. Mas saiba, a sua oração não se perdeu. Ela não ficou no vácuo. Ela subiu como incenso diante do trono. E no tempo certo, a resposta virá. Deus trabalha em silêncio muitas vezes, porque Ele quer que confiemos, e não apenas que recebamos. Ele está mais interessado em transformar o nosso coração do que apenas mudar as circunstâncias. Ele quer que a gente o conheça, e não apenas o use. E é na oração constante, persistente, sincera, que nosso coração se alinha ao dele, que nossa fé amadurece, que nossa esperança se fortalece. O céu não ignora quem clama com fé. A mulher que tocou nas vestes de Jesus no meio da multidão foi ouvida. O cego à beira do caminho foi ouvido. O paralítico, o leproso, a viúva, o ladrão na cruz, todos foram ouvidos. E você também é. Deus não se distrai. Ele não está ocupado demais para você. Ele não mede seu valor pelo tamanho da sua oração ou pela força da sua fé. Ele responde por causa da graça, porque Ele ama você. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando as lágrimas são sua única oração, mesmo quando você só consegue dizer, Senhor, me ajuda. Ele ouve e Ele age. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que a oração mais simples feita com sinceridade tem valor eterno, que o grito mais desesperado quando direcionado a Deus é ouvido como música no céu, que o silêncio cheio de dor, quando entregue com fé, toca o coração do Pai. Por isso, continue. Continue orando, continue crendo, continue esperando, porque no tempo certo, no tempo dele, a resposta virá. E quando ela vier, será mais do que você pediu, mais do que você sonhou,
porque Deus responde com bondade, com sabedoria, com perfeição. E às vezes, o maior milagre não é a resposta em si, mas a transformação que acontece enquanto esperamos. Enquanto oramos, Deus nos molda. Enquanto esperamos, Ele nos fortalece. Enquanto confiamos, Ele nos conduz. Não desista de falar com o Pai. Ele entende quando você não consegue explicar. Ele acolhe quando você já não tem forças. Ele responde, às vezes com mudanças, às vezes com paz, às vezes com direção. Mas Ele responde. E mesmo quando diz não, esse não é coberto de amor. Porque Ele sabe onde aquele caminho levaria. Porque Ele está cuidando do que você não vê. Porque Ele está preparando algo melhor. Hoje, o Espírito Santo quer lembrar ao seu coração. Você é ouvido. Você é amado. Você é sustentado. Não há oração em vão. Não há lágrima em vão. Não há espera inútil. Tudo coopera para um bem maior que às vezes só entenderemos depois. Por isso respire, entregue, confie. Deixe a oração ser o seu lugar seguro. Não como um ritual vazio, mas como um encontro com o Pai que ama você infinitamente. E agora, leve essa certeza com você. Deus ouve, e Ele responderá. Talvez não da forma que você espera, mas de uma maneira que fará sentido quando você olhar para trás. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele, quando tudo estiver pronto. Ele não se esqueceu de você. Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo agora. E o que você pode fazer a partir de hoje? Separe um tempo, mesmo que curto, para falar com Deus todos os dias. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de sinceridade. Fale como quem fala com um pai presente. Abra o coração. E depois de falar, ouça. Espere. Confie. Deus está ouvindo. E no tempo certo, Ele te responderá com coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas vai viver. Amém.